Nesses dias, o Senhor tem falado muito comigo acerca da vida desse homem e o Senhor me mostrou aqui uma passagem que falou muito ao meu coração, que apontou muitas coisas e eu creio que é a direção de Deus compartilhar isso com você. Amém, queridos? Se você não tem Bíblia, pega uma carona com a pessoa que está do seu lado. Você já sabe, está aqui no Data Show também. Gênesis capítulo 45. Aleluia. Vamos ler do 1 ao 5, tá? Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Aleluia. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês até aí. Amém? Glória a Deus. Vamos ter agora mais um momento de oração. Vou pedir para que, se possível, se você puder curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração agora, porque é nesse lugar que tudo acontece, e é para isso que nós viemos aqui nessa noite, receber uma porção, ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E receber dele aquilo que ele só ele pode fazer, só ele pode enxergar, só ele pode operar nas nossas vidas. Então, mergulhe agora nessa presença e peça para que o Espírito Santo ministre a sua vida, que ele ministre ao seu coração nessa hora. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, meu Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui congregando nesta linda igreja, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em família, em volta da sua mesa. E nós queremos aqui dizer ao Senhor, Pai, que nós estamos carentes de ouvir a sua voz, que nós estamos sedentos, meu Senhor, e nós queremos declarar aqui que precisamos ser direcionados por Ti, Pai, através da Tua poderosa palavra. Então, nós queremos Te pedir, meu Senhor, fala mais uma vez aqui as nossas vidas, que a Tua palavra de forma revelada possa saltar nos nossos corações, que o Senhor, debaixo da Tua graça, me use como Teu instrumento, como Teu canal aqui, e que seja só o Teu na vida dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, meu Senhor. Fala aqui conosco, Pai, porque nós não estamos aqui numa reunião natural, mas numa reunião sobrenatural, e que os nossos corações nessa noite, Pai, sejam como terra fértil, sejam como uma terra fofa, arada pelo Teu Santo Espírito, preparada, e que nós estejamos prontos para ouvir, para receber e discernir qual é a Tua direção para as nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus.
Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Mais uma vez, amém? Glória a Deus. Nós sabemos que uma história muito conhecida. E aí nós sabemos que José, ele foi um dos filhos de Jacó. Na verdade, um dos 12 entre os filhos homens de Jacó. E aí, eu creio aqui que a maioria de nós já conhece a história de José, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar rapidamente por ela aqui, caso algum irmão ainda não tenha ouvido. Mas, então, diante da história de José, a princípio, nas Escrituras, aqui aparece em Gênesis capítulo 37, um menino de 17 anos de idade. Tudo bem? Diz a palavra do Senhor que ele era o filho preferido de Jacó. Repete comigo assim: o filho preferido de Jacó. Obrigado por me ajudar a pregar hoje, tá? Apesar de não ser o primogênito, ele era o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que Jacó mais amou, né? E ele foi nascido ali na velhice do pai. Então, o que eu quero que você entenda? José, por ser o filho preferido de Jacó, isso aqui acontecia. Por ele ser o queridinho do papai, repete comigo assim: o queridinho do papai. Isso foi motivo entre os irmãos de um sentimento de ódio, de ciúmes, de rejeição, né, por parte dos seus irmãos. Ok? E aí, amados, aonde eu quero chegar aqui, diz a palavra do Senhor que certo dia José, ele teve um sonho. Na verdade, nós sabemos que foi um sonho dado por Deus a ele, sobre o que haveria de acontecer, né? Na verdade, 2 sonhos, onde o primeiro sonho foi que José, né, ele estava ali, o sonho de José foi que ele estava ali amarrando os feixes de trigo no campo, junto com seus irmãos. E nesse sonho, o feixe de José, ele se levanta e fica de pé, enquanto os feixes dos irmãos se ajuntaram ao redor do feixe de José e se curvaram diante dele. E aí, como eu te falei, José, por ser o queridinho do papai, era motivo de um sentimento ruim por parte dos irmãos em relação à vida dele. Só que ele conta esse sonho para os irmãos. Ele chega ali, fala: olha, sonhei assim, assim, assado. E aí os irmãos, ao ouvirem aquilo, falam assim: meu, né, passaram o diálogo ainda mais, né? Na versão do português, né, de 2024 dos nossos dias, tipo, como os irmãos falaram assim: meu, tá tirando, né? Os irmãos de José chegaram e falaram assim: que isso, José? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai ser o cara que vai nos governar? E aí, tudo bem. Aí vem o segundo sonho. E nesse segundo sonho, o negócio foi mais além. Porque nesse sonho aparece o sol, aparece a lua, e 11 estrelas se curvando diante dele. E aí diz a palavra que quando ele chega e conta este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai chega para José e fala assim, repreendendo José, né? Ô José, que sonho foi esse que você teve, filho? Será que eu e a sua mãe e os seus irmãos
nós viremos a nos curvar até o chão diante de você, José. E aí foi a gota d'água, né? Aumentou mais ainda os ciúmes dos seus irmãos. E aí, só para resumir, né, como eu disse, amados, nós sabemos que aquilo não era somente um sonho, mas sim algo profético, sim algo direcionado, algo que Deus estava mostrando aonde levaria José. E aí José, sendo o queridinho do pai, como eu te falei, sendo odiado pelos irmãos, né, os irmãos ali enciumados, a Bíblia ela vai dizer que os irmãos ali, eles traçam um plano para vender José como escravo aos mercadores ismaelitas. Nós sabemos da história, né? Em seguida ele ele é levado ao Egito para ser ali vendido como escravo. E aí nós sabemos que lá no Egito, José, ele foi comprado por Potifar, né? O oficial e capitão da guarda do rei do Egito. E aí nós sabemos da história de José, é muito conhecida. Ele é acusado de algo que não fez, né? Ele é acusado de ter abusado da esposa de Potifar, quando na verdade foi ela que o assediou. José, ele foi preso, ele foi jogado no calabouço, ele ficou esquecido ali na cadeia. Ou seja, aconteceram tantas coisas na vida de José, só para você entender, que se fosse outro, né, ou eu ou você talvez no lugar dele, talvez nós teríamos um sentimento terrível em relação aos irmãos, né? Meu Deus do céu, como seria nós no lugar de José? Mas vem comigo. A história de José, né? Ela relata que José, em meio a todo aquele processo no Egito, o propósito de Deus na vida de José, ele começa a se cumprir na vida dele, a partir do momento que ele decifra um sonho de Faraó, né? E quando ele decifra um sonho do Faraó, o que acontece? Ele ali é colocado como o governador do Egito, ou seja, José, aos 30 anos de idade, se torna o segundo homem mais poderoso daquele império egípcio, né? E ele recebe o nome de Safenate Paneia. Repete comigo assim: Safenate Paneia. E aí, amados, nós sabemos também que Deus havia revelado a José que viriam os 7 anos de fartura, onde a terra teria uma grande produção, e após isso também viria os 7 anos de fome. Tudo bem? Repete comigo assim: 7 anos de fartura e 7 anos de fome, né? Um tempo de crise, de fome mundial muito grande viria depois daquele tempo de fartura. Só que a palavra do Senhor, ela nos mostra que em todo o Egito havia alimento. Por quê? Porque nós sabemos, né, a direção que o Senhor deu à vida de José. José, direcionado por Deus, ele estocou ali o trigo, ele foi armazenando nas cidades o trigo no tempo da fartura. E diz a palavra que quando veio o tempo de fome, vinha gente de toda a terra para o Egito para comprar o trigo de José, né? No meio da crise vinham todos ali buscar alimento no armazém do Egito. E aí, como eu disse, amados, o que aconteceu naquele momento? O que estava acontecendo naquele momento? Naquele tempo de fome, naquele tempo de crise, de fome mundial, os armazéns do Egito estavam cheios, né? Com grandes estoques de comida. E aí José, ele abre os locais ali de armazenamento para vender o trigo, enquanto a fome se agravava em toda a parte da terra. Mas aquele momento fez com que o Egito se tornasse ainda mais próspero nos seus dias. E aí, vamos lá, estou construindo aqui a história. Gênesis 42, vem comigo.
Diz a palavra do Senhor que quando Jacó, o pai de José, ele soube que no Egito havia trigo, havia alimento, o que ele faz? Ele fala para os seus filhos assim: olha, desçam até lá e compre o trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morremos de fome. E aí diz a palavra do Senhor que os 10 dos irmãos de José vão para o Egito comprar trigo. E aí Gênesis 42 ainda relata ali o primeiro encontro que José teve com seus irmãos. Amém? Repete comigo assim: o primeiro encontro que José teve com as pessoas que o venderam como escravo lá atrás. E aí, para resumir, relata a palavra que aquele encontro que eles tiveram foi meio tenso, né? Por quê? Porque se haviam passado muitos anos, José não sabia como é que estava o pai, se ele havia morrido ou não. Ele não sabia como estavam os irmãos, ele não sabia como estava toda a sua família. E aí quando ele se apresenta diante dos irmãos, os irmãos não o reconhecem. Nem a gente já conhece a história, né? Papapá. E aí, amados, até o momento em que finalmente nós chegamos aqui, em Gênesis 45. O que aconteceu aqui? Quando depois de 2 tentativas, chega aquela hora que José não se aguenta. Ele se apresenta aos seus irmãos, ele revela ali toda a verdade. Vem comigo. A Bíblia fala que José é muito emocionado agora. Aleluia. Ele olha para os seus irmãos que estavam ali em busca de comida, e ele diz assim: ei, eu sou o José, aquele que vocês venderam ao Egito. Aleluia. E aí, amados, a parte que me chamou a atenção, e é aqui aonde o Senhor quer nos levar nessa noite, está aqui no versículo 5, Gênesis 45, verso 5, onde José diz assim, ele diz assim: ei, eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. E versículo 5, José diz assim: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Amém? Queridos, nessa noite, igreja, entenda uma coisa: Deus, Ele não tem apenas um propósito com José, mas Deus tem o seu propósito sobre José. Amém? Vem comigo, igreja. Deus não tinha apenas um sonho com José, mas Deus tinha o seu plano. Estão comigo, amados? Deixa o Espírito Santo te ministrar nessa noite. Igreja, Deus não tinha apenas um direcionamento na vida de um homem, mas Ele tinha um direcionamento para uma nação entre muitos povos. Queridos, os 75 membros da família de Jacó, pensa comigo, eles poderiam ter perecido diante daquela escassez de fome mundial, e a promessa ao povo de Israel, ela poderia ter sido destruída ali. Eles poderiam ter morrido de fome e acabar a promessa ali. Mas sabe o que aconteceu? Diga comigo assim: mas
Deus, sabe o que Ele fez? Ele enviou José antecipadamente ao Egito. Diga comigo assim: enviou José debaixo do seu propósito. Mais uma vez, enviou José debaixo do seu propósito. Você vai entender. Escuta isso, igreja. O propósito, o chamado, o direcionamento é de Deus. Posso ouvir um amém? E Ele nos usa como seus instrumentos para servirmos dentro desse lugar, dentro desse propósito, dentro desse chamado. Posso ouvir um amém novamente? Como assim, pastor? Me explica isso, não estou entendendo. Deixa eu te explicar onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Eu quero ser rápido. Eu falo no sentido onde muitas vezes eu e você, nós dizemos assim: é o meu chamado, é o meu ministério, o propósito é meu. Suas mãos, querido. Mas na verdade, deixa eu te dizer uma coisa: o chamado, o ministério e o propósito tem dono. E Deus, o dono, Ele nos usa como instrumentos diante de sua infinita misericórdia e graça sobre as nossas vidas, para sermos um canal dele nessa terra. E isso é um privilégio para nós. Posso ouvir um amém, queridos? Amém? E aí, amados, voltamos para José. E José passou por isso. Só que, olha que coisa doida. Eu quero que você pegue isso. Deus, no meio do processo do seu propósito, Ele tira José do seio da família de maneira drástica. Tudo bem? E aí Ele manda José para o Egito. E aí, quando José se estabelece ali no Egito, sabe o que aconteceu? José, ele entende porque ele estava ali no Egito. Você não está entendendo. Deus, ele tira José do seio da sua família de uma forma muito difícil. Nós sabemos como foi. Na verdade, para ele, eu acredito que foi de uma forma muito constrangedora. Porque afinal de contas, José, ele foi acusado injustamente, ele foi caluniado, ele foi preso, ele ficou abandonado, ele foi rejeitado, ele ficou longe da casa dos seus pais, ele ficou longe da família. Mas aí, amados, agora, ele olha para tudo aquilo, e ele olha para trás também, e ele fala assim: eu entendi porque Deus me enviou ao Egito. Deus me enviou ao Egito, não para que eu puna vocês, meus irmãos, mas ao contrário, Deus queria salvar o seu povo. Porque no meio de uma grande fome, como eu disse, José estava falando assim: alguém precisaria ir na frente, alguém precisaria estar ali infiltrado, alguém precisaria estar ali no meio, para que o povo do Senhor não morresse. E aí, amados, aonde o Senhor quer nos levar nessa noite? Queridos, diante do propósito do Senhor em nossas vidas e sobre as nossas vidas, sabe o que acontece? Muitas vezes Ele faz eu e você passarmos por coisas semelhantes. É ou não é? Nas nossas vidas, muitas vezes, amados, acontece algumas coisas que de primeira a gente não compreende. Repete comigo assim: de primeira nós não compreendemos. Aliás, não só de primeira, mas de segunda, de terceira, de quarta.
Muitas vezes a verdade é que nós ficamos sem entender nada. E aí a gente pensa, afinal de contas, puxa, mas por que Deus não chegou para o pai lá atrás e para os irmãos e não disse assim: olha, vai acontecer uma grande fome lá na frente, e eu vou tirar José daqui. Por que o pai não falou isso? Eu vou preparar José na escola, na faculdade do Egito, eu vou levantá-lo, ele vai se tornar como o segundo homem, o governador junto a Faraó. E aí depois ele vem e vai servir a vocês, para vocês não morrerem de fome, tudo bem? Repete comigo assim: por que Deus não falou isso? Não seria mais fácil assim? A mesma coisa quando Deus tira o povo do Egito através de Moisés. Moisés, vai lá e fala com o faraó. Eu vou tirar o meu povo do Egito. A Bíblia diz que quando Moisés vai lá, sabe o que aconteceu? O próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E a igreja, inicialmente isso não dá para entender. Vocês concordam comigo? Não dá para entender. Esperta. Porque Deus tem os seus planos. Não dá para entender. É porque Deus tem as suas formas. Deus tem os seus caminhos. E aí presta atenção nessa noite. O que eu quero que você entenda aqui é que quando José termina esse processo e ele ali se revela aos seus irmãos, sabe o que aconteceu? Não houve no coração dele, amém? Nenhum sentimento que não fosse de amar, de servir e de falar que estava com saudades. Ai! Sabe o que aconteceu aqui, queridos? Não houve uma distração diante do propósito para ele dizer assim: não, já que vocês me odiaram, me rejeitaram e me venderam, quer saber? Já que eles fizeram tudo aquilo comigo, agora é minha vez. Repete comigo assim: não. Fala assim: não. José. Repete comigo, vai, para você entender. Não é para encher linguiça, não. Fala assim: José não se distraiu. Por quê? Porque José, dentro de José, tinha algo muito claro do porquê dele estar ali. Em José, os maus sentimentos, amados, não puderam trazer nenhum tipo de distração para o propósito que ele estava vivendo. Estão comigo, amados? Estão comigo? Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem algo
comigo e com você. Você não está entendendo? Recebe isso no teu coração nessa noite, queridos. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem pensado, eu não sei quais são os pensamentos que tem rodeado a tua mente, mas eu estou aqui para te dizer: Deus tem algo comigo e com você. Eu e você, nós fazemos parte do plano e do propósito de Deus. Amém, queridos? Só que nessa noite, amados, eu quero ir mais profundo contigo. Nessa noite de ceia, nessa noite de reflexão, amém? Eu tenho uma palavra madura aqui. Por quê? Porque talvez você está aqui, amados, e nada foi novidade para você o que eu falei até aqui. Talvez você está aqui e já saiba exatamente qual é o seu chamado para aquilo que o Senhor te alistou, te convocou. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é um dia que o Senhor nos chamou aqui para nós pararmos. E como eu te falei, eu creio que Deus tem uma palavra de alinhamento para as nossas vidas. E eu creio que essa é uma hora que Deus traz uma pergunta para mim e para você nessa noite. Ei, será que tem algumas coisas nos distraindo? Você sabe da sua chamada, você sabe para aquilo ao qual o Senhor te alistou, te convocou. Mas espera aí, o que está te fazendo, o que está me fazendo não olhar fixamente para aquilo ao qual Ele nos chamou? Será que, olha para mim, está aí, talvez, sentimento que ficaram dentro dos nossos corações, diante dos processos, e esse sentimento hoje está nos impedindo de enxergar. De enxergar o que Ele quer fazer. Deixa eu te falar uma coisa, querido, que o que Ele quer fazer não se trata daquilo que nós estamos sentindo. Uma palavra de alinhamento. Não se trata daquilo que a gente sente. Por quê? Porque afinal de contas, o nosso Deus, o nosso Pai, não trabalha com aquilo que sentimos, mas Ele trabalha com aquilo que Ele fala. Só que, será que hoje você anda tendo raiva de gente que não é para você ter raiva? Será que hoje você ainda anda magoado com pessoas ou situações que... Será que hoje você não parou no seu ministério, na sua chamada? Será que hoje você não parou aí na sua vida? Amém? Será que você não paralisou? Será que você estacionou ali numa fase
E hoje você está aí se arrastando. Hoje você está aí persistindo nesse lugar, patinando por conta de certas coisas. Não é porque você quer, mas são certas coisas. E aí, amados, deixa o Espírito Santo te ministrar nessa noite. Porque sabe o que Ele quer perguntar nas nossas vidas hoje? Ei, será que não está na hora de você enxergar tudo isso com outros olhos? Oh! Tudo bem, eu sei, algumas coisas na tua história trouxeram marcas para dentro da sua vida. Tudo bem, eu sei. Só que, amados, deixa eu te dizer uma coisa: essas marcas, elas não podem perdurar. Amém? Essas marcas, levanta as suas mãos, elas têm que terminar. Amém? Quando a gente amadurece, quando a gente é colocado numa posição que a gente consegue enxergar o outro. Amém? É o de nos alinharmos no lugar, amados, onde talvez eu não consiga enxergar o todo, eu não consiga entender o tudo. Amém, amados? Mas nós estamos no lugar confiantes na revelação do Espírito Santo, diante desse todo que ainda a gente não viu acontecer. Por quê? Porque nós estamos buscando entendimento. De entender de como Jesus está enxergando tudo isso. Aleluia. De entender como Deus está enxergando tudo isso. Amém? E aí, igreja, partindo desse alinhamento, sabe o que aconteceu? José entendeu que naquela situação os irmãos ali não tinham culpa. Por quê? Porque Deus precisava traçar um plano. E aí o plano de Deus foi aquele. E aí os processos foram aqueles permitidos por Deus. Estão comigo, igreja? Tá bom, eu sei que você entendeu isso. Mas, queridos, nessa noite, o Espírito Santo quer nos levar a um lugar de profundidade. A gente já entendeu, a gente já ouviu, a gente acha lindo. Mas vamos para o que importa. E na prática. Como é que está isso? Na minha vida e na sua vida. E aí? O que tem distraído você mediante aquilo que o Senhor te chamou para viver? O que tem nos distraído, amados, para que o dia passe, para que a noite passe, para que mais uma semana passe, para que mais um mês passe. E aí deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos já em abril do ano de 2024. Daqui 2 meses, foi-se metade do ano. E aí?
Como é que fica aquela listinha da virada do dia 31 de dezembro? Seja um profeta na vida da pessoa que está do seu lado, vai. Fala assim, e aí? O que tem tirado você do olhar fixo diante daquilo que o Senhor te restaurou para fazer? Qual a distração? O Senhor está me pedindo para falar isso nessa noite, porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Deus te restaurou para algo. Deus te restaurou para um tremendo propósito nele. Mas porque você ainda está preso a certos sentimentos carnais e humanos, queridos, tem gente que não está falando com certas pessoas da família, não fala com os pais. Quantos anos você vai ficar aí travado com o seu irmão ou com a sua irmã? Quinta-feira, amados, eu estava no velório da minha tia, irmã da minha mãe. Na verdade, para mim era como uma segunda mãe. E aí no meio daquele momento de despedida, de honra, de reflexão, naquele momento de introspecção, me veio a palavra no coração de Eclesiastes capítulo 7, verso 1. Algo que, algum tempo, eu demorei para entender. Mas eu já estava ali com esse entendimento. E Eclesiastes capítulo 7, verso 1, fala que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Salomão, ele vai dizer de uma maneira sábia que é melhor estar naquele lugar do que numa maternidade. Melhor é estar na casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Sabe por que ele diz isso? Porque é nessa hora, queridos, que esse momento de introspecção, de reflexão, é o momento onde nós podemos aprender mais sobre o sentido da vida. Eclesiastes capítulo 7 fala para nós que é um momento que nos traz uma balança. De como nós estamos vivendo ou deixando de viver. De que maneira nós estamos andando. E quais são as oportunidades que nós estamos deixando de aproveitar.
de quanto tempo nós estamos perdendo. Em vez de remir o tempo, em vez de aproveitar ao máximo a cada oportunidade, como diz a palavra do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz assim: para vocês que estão vivos, isso é algo muito sério. Queridos, talvez você saiu daquela igreja, saiu dali quebrando o pau, brigando, virando as costas para todo mundo, bloqueou todo mundo, cancelou pessoas. Na sua empresa Deus te deu algo, e você está disperso, você está dispersa, focando em outras coisas e não naquilo que Ele te chamou. Eu creio que nessa noite, amados, o Senhor está nos alinhando e nos falando assim: ei, volte a olhar com o meu olhar. Ei, volte a olhar para aquilo que é a base. Tudo bem, amados? Volte. Se precisar dar 2 passos para trás, dê. Mas não saia daquilo que o Senhor te chamou para ser e para fazer. E este fazer, ele deve estar sendo uma resposta daquilo que você entendeu. E no fazer, ele deve ser uma resposta da essência que está dentro de você. Estão comigo, igreja? E eu sei, queridos, em nome de Jesus, receba essa palavra. Solta o cinto da resistência. Queridos, a gente tem dificuldade sim com certos comportamentos. É verdade. Amém, queridos? Repete comigo assim: todos nós temos. Mas, querido, entenda uma coisa: o comportamento ele se altera no momento em que a maturidade entende quem nós somos. Amém, queridos? Na verdade, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que o Senhor está nos chamando e falando com todos nós. Se você não se inclui nisso, eu me incluo nisso. Porque hoje, amados, está aí. Nós vivemos diante de inúmeras distrações. É ou não é, amados? Não é? Quer um exemplo fácil aqui? Sobre distração. Quanto tempo que você fica no seu celular dizendo que é só para relaxar? Nada contra isso, tudo bem? Mas isso é um exemplo pequeno, trazendo uma verdade de quantas coisas nós estamos perdendo tempo de fazer tantas coisas, queridos. O que tem te impedido, jovem? Esse é um tempo, jovem. Quantos são jovens aqui? Existe um avivamento geracional, queridos. Tenho muita lenha para queimar em nome de Jesus. Amém? Mas eu já não tenho a força como eu tinha, eu já não tenho vigor como eu tinha, mas eu tenho a experiência. Amém?
Eu tenho uma unção para te passar um bastão sobre a sua vida. E o que está te impedindo de viver os propósitos do Senhor, o que está te impedindo de viver os planos de Deus através da sua vida. Jovens, levanta suas mãos. Há um bastão sendo passado sobre a sua vida. Esse é o tempo em que Deus está levantando os seus remanescentes. Esse é o tempo de um avivamento como nunca antes visto. E o Senhor está levantando uma geração ousada. O Senhor está levantando uma geração intrépida. Uma geração que não vai se misturar. Uma geração que não vai ser Maria vai com as outras. Uma geração que está conectada, que discerniu o que está acontecendo, mas está separada. Uma geração santa. Hey! Em dias onde o espírito de orfandade está aí, em dias onde nós vemos tantas famílias destruídas, tantos casos de disfuncionalidade, e talvez você a sua história passou por isso. Mas querido, levanta suas mãos. Deus está te levantando para viver o último e mais poderoso avivamento antes da volta do Senhor Jesus. Esse é o senso de humor de Deus, né? Para de perder tempo. Deus te falou. Você começou a fazer aquele curso. E aí depois você parou de fazer aquele curso. Aí você parou de se especializar. Aí você parou de crescer. Aí você parou. E aí você parou de ouvir a voz de Deus. E agora? Está parado por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado assim: está parado por quê? Bota a mão no ombro dela e diga para ela assim, fala assim, profeticamente, fala assim: José. Olha para os olhos dela e fala assim: José, não vai ser uma calúnia. José, não vai ser uma prisão. José, não vai ser um calabouço. José, não é isso que vai parar você. Porque quando Deus quer fazer algo, ninguém pode parar. O diabo não pode parar. Mas sabe o que está acontecendo, querido? Deixa eu te falar uma coisa, palavra madura. Mas muitas vezes, quantos hoje estão puxando o freio de mão? Hey! Está com o freio de mão puxado. Palavra madura, queridos. Quantas promessas foram feitas até aqui, e você está esperando como um passe de mágica que elas se cumpram. Palavra madura, tudo bem? Vocês recebem no amor? Deus falou e ainda não cumpriu. Claro. Gênesis 2, verso 5, na parte B diz assim: porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar a terra.
Ou seja, sabe o que ia acontecer? Se Deus mandasse chuva ali, o mato iria crescer, 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 ia tomar todo lugar. Por quê? Porque Deus não te deu, porque você não está tendo estrutura para receber. Ou nós crescemos, ou nós nos conformamos em viver como essa geração que nós estamos vendo, uma geração líquida que na maior parte do tempo estão sendo distraída com coisas. Mas eu creio que a história de José fala dos remanescentes dos últimos dias. Fala daqueles que não são Maria, vai com as outras. Tudo bem, amado? Deus não chamou a gente para ficar assim, nesse lugar. Mas Ele está nos chamando para irmos à frente e nós avançarmos, alinhados no propósito. Amadurecendo e nos submetendo aos processos e sendo transformados. Amém? O processo é fácil? É fácil, gente? Amém? Lógico que não. O processo nunca foi fácil. Tudo bem? Se fosse fácil, eu caminharia por você. Mas não é. Tudo bem, amados? Diga comigo assim, não é. Né? É a mesma coisa do que ir naquela maldita academia. Misericórdia, não sei quem foi que inventou isso. Né? Eu estudei, viu? Eu tenho base teológica, tá? Apóstolo Paulo disse que isso é coisa supérflua. Brincadeira, tá? Só para descontrair um pouquinho, tá bom? Eu fiquei sabendo que a pastora Thaís mandou uma que eu precisava estar aqui para ouvir, né? Mas eu ouvi em casa, tudo bem? Né? Olha para a pessoa que está falando assim, vai malhar, querido. Tá? Vai cuidar da sua saúde. Mas vamos falar sério aqui, vai. Nós precisamos identificar essa distração no meio do caminho, amém? Identificou? Agora você vai precisar acessar. Ok? Eu declaro que você não vai passar dessa vida, amém? Vivendo coisas que estavam te fazendo patinar até aqui em nome de Jesus. Estou liberando essa palavra sobre você. Amém? Amém mesmo? Deixa eu falar uma coisa. Posso abrir meu coração de líder?
E eu creio que tem outros líderes aqui que também pensam isso e já passaram por isso. Amados, a gente que está aqui e que tem o sangue de liderança na veia, sabe? É ou não é, líderes? Quando a gente olha e encontra alguém que é capaz, né? Debaixo da graça de Deus, tá? Né? Alguém ali com potencial. Quando a gente encontra alguém assim, a gente olha para essa pessoa assim, discerne no espírito e pensa assim: puxa, se essa pessoa desse apenas um passinho, não precisa ser dois, um passinho, mas um passo ali, despertada no propósito, essa pessoa iria viver algo extraordinário na vida dela. E aí, a gente passa a orar por essa pessoa. E a gente ora: Pai, abra os olhos dela, Pai, abra os olhos dela, Pai, abra os olhos dessa pessoa. E aí, sabe o que acontece? A palavra do Senhor vem sobre a vida dela. Só que aí bate na trave do coração e não entra. E aí a gente vê que essa pessoa, ela não está permitindo ser transformada, ela não está permitindo ser alinhada, ela não permite perder as distrações, ela não permite se moldar pelo Espírito de Deus, ela não permite. E ela acha que até ali está bom demais. Estou vindo na igreja, estou cumprindo a minha escala, bababá. Queridos, eu quero que você entenda algo nessa noite. Se não fosse dar bola nos seus dias para os comentários enquanto ele estava construindo aquela arca, ele teria morrido. Se Neemias tivesse descido para conversar com Sanbalate e Tobias, os muros não seriam construídos. Entenda comigo, amado. Se Paulo não tivesse sido direcionado pelo Senhor para pregar para a igreja de Roma, amém, para ir às igrejas que ele pregou, vivendo toda aquela vida de pauleira que ele vivia, amém, o evangelho não teria chegado até nós. Vocês estão comigo, igreja? Só que eu creio, como na vida de homens, amém, como foi nessa vida desses homens da Bíblia, amado, aquilo que foi impregnado em mim, aquilo que foi impregnado em você pelo Senhor, amém, juntamente com uma vida sem distrações, sabe o que vai fazer? Vai fazer com que o amor do Senhor se revele ao outro, amém. Vai fazer com que a gente sirva, vai fazer com que a gente viva abundantemente, vai fazer com que a gente viva plenamente, amém, queridos? Mas muitas vezes a gente perde a chance de viver tudo isso, porque são tantas distrações. E aí, amados, quando eu falo de distrações, vamos mais um pouco? As distrações, olha para mim, não se trata somente das coisas ruins, você sabia disso? Distrações também são aquelas coisas aparentemente boas na nossa vida. Palavra. O apóstolo Paulo, ele teve uma proposta para ele pregar ali na Ásia Menor. Aí o Espírito de Deus fala para ele assim: Paulo, não vai. E olha que interessante, Paulo estava indo pregar o Evangelho. Tem alguma coisa errada nisso? Sim ou não? Não. Era uma coisa boa? Era.
Queridos, nem todas as distrações são coisas erradas e ruins. Elas podem ser as boas. Hoje, ela pode ser uma boa justificativa para você estar vivendo dessa maneira. Tudo bem? Só que as distrações falam das coisas que nos tiram do foco e do propósito ao qual você foi chamado. Receba isso no teu espírito. Paulo, vai pregar na Ásia. Não, eu não vou. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Talvez nós estejamos dizendo sim para tantas coisas boas ou ruins, sei lá. E dizer sim para essas coisas, amado, está nos tirando do foco principal, do propósito principal do Senhor. Amém? Acho que você não entendeu. Por exemplo, eu trabalho com peixe. Tudo bem? Deus falou para mim, Deus falou à minha casa: eu vou te prover através do peixe. Legal. Entendi. Só que aí eu vou aproveitar que eu estou no ramo alimentício, que eu estou lá no CEAGESP, que eu estou lá, e lá não é só peixe, vende flor, vende fruta, vende verdura, né? Então, vamos lá, se é a comida que eu vendo, eu vou vender banana. Por quê? É bom vender banana. Tem alguma coisa de errado em vender banana? Não. Mas aí quando eu me pego, sabe o que eu estou fazendo? Só para resumir, eu estou dando tiro para todo lado. Peraí, pastor, mas tá difícil, tá me faltando grana. Deixa eu te dizer, tá te faltando porque você está dando tiro para todo lado. Repete comigo assim: palavra madura. Eu vou abrir o restaurante japonês. O restaurante tem uma portinha aberta. Então eu vou vender churrasco, vou vender esfirra, vou vender massa. Vou dar tiro para todo lado. Quem é empreendedor sabe, se você não foca e começa a dar tiro para todo lado, alguma coisa vai travar. Tudo bem? Repete comigo assim: Deus não me chamou para ficar dando tiro para todo lado. Eu preciso entender que Deus me deu um direcionamento. E eu vou focar nisso. E eu vou avançar nisso. Eu vou focar. E as coisas vão fluir para a glória de Deus. Levanta suas mãos, querido. Deus está à procura de homens e mulheres que
vivam debaixo da autoridade dEle, para executar aquilo que Ele tem para nós fazermos. Amém? E aí eu gostaria de encerrar com essa pergunta: o que tem distraído você? O que tem te tirado do plano central do Senhor? Ei! Levante as suas mãos, querido. Eu creio que nessa noite de ceia, eu creio que esses são dias que o Senhor está nos convocando, assim como Josué convocou, ordenou o povo de Deus. Povo de Deus, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ei! Santificai-vos. E querido, olha para mim, sabe o que significa ser santo? Ser santo significa, de um modo fácil de você entender, ser separado. Ser separado para um fim, de um propósito. Estar no lugar do propósito. Estar no lugar da palavra. E nessa noite, amados, há um convite da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que o Senhor até tem nos ministrado isso, mas o convite para mim e para você nessa noite é: volte à origem. Ei, filho, filha, volte aos direcionamentos lá atrás que o Senhor te deu. Volte àquilo que Ele chamou a você como essência. Para de dar murro em ponta de faca. Para de andar segundo os seus próprios, a sua própria, aquilo que você vê. Para de ser jogado de um lado para o outro. Deus quer fazer de você como uma semente que cai em terra boa. Amém? E você vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, queridos? Olha para mim. Isso não é palavra da vitória, não. Sabe por quê? Porque as distrações, sabe o que elas estão fazendo? Elas nem nos levam a vezes um. Mas o que o Senhor tem para minha vida, para a sua vida, é a 30, é a 60, é a 100 por um. Ei! Porque o Senhor é bom, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Porque o Senhor tem pensamentos de uma família abençoada. O Senhor tem pensamentos da sua devida provisão sobre a sua casa, de uma igreja fortalecida, de uma igreja saudável neste lugar. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E quem se perde no meio do caminho, querido, somos nós. Quem está se perdendo no meio de tantas vozes, somos nós. Levante as suas mãos. Receba isso no teu espírito. Eu creio que esses são dias em que o Senhor Ele está equilibrando. Ele está equalizando tudo isso. Esses são dias em que o Senhor vai te afinar
para você discernir as vozes. E você vai ouvir o Senhor te dizendo assim: filho, filha, volta ao trilho. Volta ao caminho. Saia dessa direção de Emaús, quando você se perdeu segundo as suas expectativas. Vai para Jerusalém. Em nome de Jesus. Que todas essas distrações possam ficar claras para cada um de nós, a fim de nós entendermos o que é direcionamento. Olha para mim. A fim de nós entendermos o que é direcionamento e o que não é direcionamento. Feche seus olhos. Vou pedir para que os levitas subam.